Olá, Installer! Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Você já me conhece, eu sou a Juliana Bud, trazendo mais um episódio do Papo In, o programa criado e produzido pela Instora Audiovisual. Hoje nós vamos tratar de temas muito importantes e que estão presentes em vários momentos das nossas vidas. Nossa convidada tem atuado há mais de uma década liderando ações de RH para uma das maiores marcas do mundo, a Taco Bell, e também em grandes empresas nacionais como Habib's e Ragazzo. Ela é psicóloga e educadora executiva, apaixonada por pessoas e processos de RH. Ela já desenvolveu mais de 4.000 líderes em programas de liderança nas empresas em que ela atuou. E ela está escrevendo 2 livros em coautoria que serão lançados ainda em 2023. Atualmente, é mentora na escola E3 e no IVG. E também é voluntária no Grupo Mulheres do Brasil. É com muita alegria que eu recebo aqui em nosso estúdio a psicóloga Mari Belo. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, viu? Oi. Muito obrigada, Ju, pelo convite aí de participar desse Papo In com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Mari, conta pra gente um pouquinho, para começar o nosso papo, de onde surgiu essa sua paixão por RH. Na verdade, eu caí de paraquedas no mundo corporativo. Ah, é? Eu fiz psicologia, mas a minha grande paixão sempre foi trabalhar na área jurídica. E olha que maluco. Eu escolhi psicologia por conta de um filme, aquele O Silêncio dos Inocentes. Nossa, é incrível esse filme. Que tinha uma cena da psicóloga fazendo um teste, que é o teste de Rorschach, que são lâminas de tinta. E eu falei, eu vou aprender a aplicar esse teste. E ele é muito utilizado na área jurídica. Então, eu me encantei por isso. Falei, eu vou ser psicóloga, porque eu vou aprender a ler isso daí. E acabei entrando no curso. Eu fiquei 1 ano no Tribunal de Justiça, mas eu não me adaptei muito ao ambiente e vim para São Paulo, porque eu sou goiana. Então, eu falo que eu sou uma goiana perdida em São Paulo. Então, vocês vão ouvir o ai e meu na mesma frase, tá? Não repare, por favor. É lindo o seu sotaque. Obrigada. E aí, eu vim para Sampa e acabei entrando no mundo corporativo e eu me apaixonei, assim, principalmente com foco em desenvolvimento de pessoas, em liderança. Então, foi assim que eu acabei adentrando nessa área de recursos humanos. E como funcionam esses programas de liderança? Quais são as dinâmicas que você utiliza para identificar líderes autênticos, se é que isso é possível? E quais características um bom líder deve ter? Nossa, falei várias perguntas, né, na mesma. Dá pra gente juntar, né? Eu falo que a liderança, ela vem mudando, né? Assim, o que se exige do líder hoje não é o mesmo que exigia antes da pandemia, né? Por exemplo. Então, o líder, ele nunca nasce pronto. O líder, ele é formado. É um mito, né? É um mito. Sou um líder nato. Sou líder nato. Nada, você aprendeu. É a sua história, a sua trajetória de vida que te fez se tornar um líder. E a gente precisa estar em constante desenvolvimento, em constante evolução, né? Então, a questão da liderança, ela é desenvolvida. Hoje, se vê muito uma valorização da liderança, não com foco em processos gerenciais, que era o que ela era valorizado pouco tempo atrás. Hoje é muito foco em pessoas, né? O quanto eu estou desenvolvendo. Até porque a tecnologia, a inteligência artificial, ela já está tão evoluída que processos gerenciais, hoje, eles estão sendo automatizados. Sim. Então, habilidades comportamentais, habilidades de relacionamento interpessoal, é hoje o que as empresas mais estão buscando, né? Dizem que a inteligência emocional, por exemplo, está entre as 10 competências aí do Fórum Econômico Mundial mais buscado nas pessoas. Então, esse olhar para o humano está muito mais presente, está muito mais focado, é uma exigência cada vez maior dentro das organizações. E como principais pontos, como você disse, né, características importantes tais como inteligência emocional, o que mais você destacaria? Inteligência emocional, boas habilidades interpessoais, facilidade de comunicação, tanto que hoje a comunicação é um dos grandes problemas do mundo
corporativo, é o que mais traz ansiedade, que mais traz realmente preocupações com insegurança psicológica, é a falha de comunicação. Então, eu tenho que saber me comunicar bem, eu tenho que ter uma flexibilidade para eu me adaptar às coisas novas. Tem uma pesquisa da Deloitte, se eu não me engano, do ano passado, que diz que até 2025, mais de 50% dos cargos que existem hoje, eles vão ter que precisar, eles serão alterados, então eu vou ter que aprender uma coisa nova. Muito por conta dessa questão da digitalização, Sim. da automação, e que na pandemia deu um pulo gigantesco, né, essa questão da inteligência artificial mesmo. Ela já vinha crescendo, mas a pandemia foi uma troca absurda. Então, a gente como líder, a gente precisa adaptar a esse novo cenário, a esse novo contexto. Se eu continuar com as minhas práticas do passado, a chance de eu ser demitido, né, vamos, entre aspas aí, vamos colocar, mas assim, a chance de eu não servir mais para a empresa é gigantesca. Até porque nem as pessoas vão querer trabalhar comigo se eu continuar com as práticas do passado. Sim. E aproveitando que você pegou esse gancho, falamos de pandemia, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de uma outra pandemia que não é a de Covid, mas que... pela pesquisa que nós fizemos aqui para o nosso roteiro, a gente viu que a síndrome de burnout é algo que está atingindo muitos profissionais, é algo muito sério. Sim. E eu queria, então, primeiro que você explicasse tecnicamente o que é essa síndrome. Tá. A síndrome de burnout, ela significa esgotamento emocional. É aquele nível onde a pessoa, ela chega realmente no limite dela e ela não consegue mais entregar. E cada um tem um sintoma, Ju. Mas, Mari, ela é sempre voltada ao trabalho? Esse gatilho, é do trabalho? Tá, ela é voltada entendi. ao trabalho. O burnout, ele é voltado ao trabalho. São consequências de um esgotamento emocional advindo do meio corporativo. Então, se dentro do meio corporativo, a gente tem alguns fatores de risco, tá? Então, a falha de comunicação entra... essa questão da pandemia veio muito forte porque despertou muita ansiedade nas pessoas. Ansiedade pode também desencadear esse burnout. Então, crises de ansiedade também são sintomas, né, de burnout. E a questão da incerteza, essa compreensão da fragilidade do mundo. Tá tudo muito incerto. Eu não sei se hoje eu tenho trabalho e amanhã eu não sei se eu vou ter, né? A substituição por essa questão da tecnologia. Então, a gente vem vivendo um mundo muito ambíguo, frágil, incerto, volátil. Então, e a pressão também, a pressão no trabalho, imagino eu que também com a tecnologia, as pessoas estão ficando muito imediatistas, né? Em 3 segundos você faz uma pergunta para o Google, ele te responde e está resolvido. O WhatsApp está todo mundo pressionado a responder as coisas na hora. Você acha que isso interfere? Com certeza. Hoje estão se falando de burnout digital, que é a questão do... E aí não tá tão vinculado ao trabalho, tá? Mas esse burnout digital é aquela coisa de eu pegar o celular e eu ter que ficar com ele 24 horas por dia. Eu tenho que responder. Já vi que parece que as pessoas, quando veem que você leu a mensagem e não respondeu, elas se sentem ofendidas. Parece que hoje é uma obrigatoriedade, né? De estar ali online o tempo todo. Então, estão se falando agora dessa questão do burnout digital também. E uma outra preocupação do burnout, ele virou, em 2023 para cá, ele se tornou uma doença ocupacional. Então, ou seja, agora o INSS vai cuidar desses casos, né? Até então, o burnout não era considerado doença ocupacional, não era considerado uma doença advinda do trabalho. Entendi. E hoje ela já é. Então, é mais um cuidado que as empresas têm que ter, olhando para esses fatores de riscos. Então, tem a questão de falta de autonomia para os colaboradores, um espaço que eu trabalho onde eu não posso ser eu mesma, onde eu não posso opinar. Isso impacta também no burnout. A gente teve, dentro das empresas, uma grande parte delas, demissões.
né, de colaboradores durante a pandemia. Só que o trabalho manteve-se o mesmo. Então, as pessoas começaram a trabalhar muito mais. Então, elas tinham que produzir muito mais. E aí vinha aquele sentimento de insatisfação, aquele sentimento de eu não estou conseguindo entregar o que eu preciso. Sim. E aí vem a falta de reconhecimento das lideranças, também a falta de reconhecimento da empresa com o colaborador. Então, tudo isso interfere para algum caso de burnout. O fato é que isso impacta no mercado como um todo, né? Porque as pessoas acabam se tornando também mais intolerantes. E aí, isso vira uma bola de neve mesmo, né? Uma pessoa intolerante é um cliente intolerante que conversa com um profissional e isso pode desencadear diversas crises no profissional, né? Com certeza. E assim, tem um dado da Associação de Estresse Brasileira, e ela diz que 15% da população brasileira hoje tem burnout. Nossa, Mari. É muito alto. E em que momento que a gente... Qual que é essa linha, né? Como se diagnostica isso? O nível alto de estresse, esgotamento, estafa... quando que você consegue identificar que isso ultrapassou e sim, estamos no burnout? Tá. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Porque o burnout, em cada pessoa, ela atua de uma forma. Tem gente que tem. A gente precisa olhar primeiro os nossos sinais do corpo. Dores de cabeça, problemas gastrointestinais, alergia a qualquer coisa. Tem a questão também de baixa imunidade. Então, se eu sempre fui uma pessoa saudável, comecei a ter todos esses sintomas, já é um sinal de alerta. Vamos observar o que está acontecendo, né? Queda de cabelo. Até pressão alta é possível? Tipo, você muda a pressão por conta de estresse? Pressão alta por conta do estresse, sim. Também entra batimentos cardíacos alterados, também é uma questão de burnout, pode ser, né, um dos sintomas. Essa questão da intolerância. Eu falo que a gente precisa observar tudo o que sai do comum. Assim, então, se eu tenho uma postura... a gente precisa se conhecer, né? Então, tudo começa realmente no autoconhecimento. Então, se eu tenho algumas características que são minhas e eu começo a perceber mudanças no humor, eu tô sempre muito estressada e eu sempre fui uma pessoa muito calma, ou eu tô naquele sentimento de, tanto faz, tanto fez e eu nunca fui assim. Então, isso também precisa ser observado. Pessoas, aí entra um mito, a gente acha que o burnout são só pessoas que começam a render menos no trabalho, a produzir menos, dá perda de memória. Então, assim, são inúmeros sintomas. E um dos mitos que a gente tem é justamente achar que as pessoas, quando tem uma queda na produtividade, é que ela vai ter o burnout. Mas muitas vezes ela começa a produzir demais, porque ela só fica ali, trabalho, produtividade, e a gente não percebe que a gente está com burnout. Isso aconteceu comigo, inclusive. Nossa, você até teve trazer burnout? Um exemplo, eu tive. Na época, eu não cheguei aí em psiquiatra para fazer o diagnóstico. Mas assim, hoje, olhando para isso, eu entendi, realmente foi um esgotamento psíquico total. Em 2017, eu tinha sido promovida em 2016, tinha acabado de assumir uma bandeira do grupo, expansão, 100 lojas, assim, num ano, a gente abrindo. Nossa. E tava aquela loucura e eu ali. E teve um dia que deu por volta de umas 3, 4 horas da manhã, eu acordei com todos os sintomas de infarto. Na época eu chamei meu namorado e falei assim, me leva no médico agora. E ele, não, deixa pra amanhã. Você tá louco? Eu tô infartando. Nós vamos agora. E eu fui pro hospital, aí todos os exames, tudo normal. E era realmente estresse. E aí o que eu fiz na época? Nossa, aí eu fui pro psicólogo e eu falei, Mariana, chega. Agora você precisa cuidar de você. Você precisa olhar para você e parar de ficar olhando só para a empresa e só para a sua produtividade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de achar que, não, eu estou produzindo bem, então eu não tenho nada, eu não tenho burnout. Não.
E o que você recomenda, além de, claro, buscar um psicólogo, que eu acho que é super importante, quais outros pontos você indica pra gente evitar esse estresse profundo? O que a gente pode fazer para ir se cuidando no dia a dia? O burnout a gente precisa prevenir. Né, para a gente conseguir lidar com essa questão, tem um lado onde a empresa precisa atuar e um lado onde nós, pessoas, temos que atuar. Tem uma onda, começou no TikTok isso, é o quiet quitting. Nem sei se é assim que fala, mas o que acontece? É você trabalhar na empresa apenas aquilo que é o acordado com a empresa. Nunca passar, nunca fazer além. É fazer o mínimo para não ser mandado embora. Então, hoje está tendo essa onda entre os funcionários de você trabalhar ali, deixa levar e vai, sabe aquela coisa de levar pela barriga, só para você não ser desligado da empresa e você continuar trabalhando, mas você cuidar da sua saúde mental. Olha a onda. Que não é assim que se resolve. Então, que bom que você também me concordou comigo, que eu já estava em pânico aqui. Não é assim que se resolve. Não é nem num lado, nem do outro, nem né? Nem um lado, nem do outro. A gente precisa ter o equilíbrio, né? Então, como que eu, Mari, posso começar a prevenir o burnout? Primeira coisa, me autoconhecer. Eu preciso entender até onde eu posso ir. Quais são realmente os meus limites. E olhar para mim, para o meu corpo. Quais são os sinais? O meu corpo vai gritar. Ele vai trazer os sintomas primeiro. Né? Então, estou tendo muita dor de cabeça. Cara, isso não é normal. Vamos ver no médico se não tem outra coisa. Não tem, pode... Cuidado, olha. Né? Então, a gente precisa ter, primeiro, esse olhar pra gente. A terapia ajuda muito na questão do autoconhecimento. Né? Então, agora, se eu tô em crise de burnout, tem que ter um médico. Aí tem que ter um psiquiatra acompanhando. De preferência, um psiquiatra para fazer esse acompanhamento, para passar a medicação correta. Mas a terapia, ela vai atuar na causa do problema, né? Sim. O psiquiatra, ele vai amenizar um pouco os sintomas. Os sintomas naquele momento e da a terapia crise. Vai trazer a questão do tratamento da causa mesmo, vai na raiz do problema. Então, é uma crise que você tá lá e aí você vai fazendo manutenções, imagino, na terapia, mas as pessoas saem dessas crises e depois voltam ao seu estado normal, digamos assim. Voltam ao estado normal, sim. Então, a gente pode ter... E aí, em cada um funciona de um jeito. Né? Entendi. Um segundo passo... que tem, além da gente olhar para a gente precisa cuidar da nossa saúde física, saúde emocional. A gente acha que a gente não precisa descansar, a gente precisa sim. Precisa. Então, tem que aliar alimentação. Hoje tem estudos até de que essas alimentações que a gente tem, fast food, comidas industrializadas, muito embutido, impacta também no burnout. Nossa! Até isso já estão se falando. A ausência de atividade física também impacta no burnout. E sono, falta de sono. Né? Então, essa questão de não dormir. Ou dormir demais, aquela fadiga. Também impacta no burnout. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Nós somos 360, a gente tem que olhar para tudo. Tudo tem que ter um pouquinho de espaço na nossa vida. É difícil a gente conseguir ter essas prioridades de tempo, se organizar nesse sentido. Eu imagino que justamente pelo imediatismo, pela tecnologia, tá tudo aí tão fácil todo dia, né? Ô Mari, e as situações da pandemia, de Covid, essa questão de trabalho remoto, como é que você sente, trabalhando nesse mundo corporativo, que isso tenha afetado o lado emocional dos profissionais? Tem afetado muito o lado emocional, assim, de pessoas que estavam loucas para voltar. A grande maioria não quer voltar para o presencial total. Tá todo mundo em busca de um trabalho híbrido. Tanto que a gente teve um fenômeno que a gente chama de a grande renúncia. Isso começou nos Estados Unidos em 2021 e ano passado começou no Brasil, que são recordes e recordes de pedidos de demissão. Nossa, mãe! Em empresas que não têm essa flexibilidade de horário de trabalho. Então, aqui na minha empresa é sempre das 8 às 18, de segunda a sexta, e não tem conversa. As pessoas não querem mais trabalhar num ambiente assim.
Elas gostaram e elas entenderam que elas conseguem produzir dentro de casa. Mas ainda tem algumas empresas que querem voltar. É o tal do gerenciamento do passado. Então, se eu quero gerenciar conforme eu gerenciava antes, eu preciso arcar com as consequências de que eu vou perder os meus grandes talentos. E provavelmente eu não vou conseguir contratar talentos. Porque hoje está todo mundo buscando essa questão da flexibilidade. Então, isso foi um gatilho muito forte que veio na pandemia, já vinha. Então, assim, eu mesma, na empresa que eu trabalhava antes da pandemia, a gente já tinha um dia da semana que era home office. Uhum. Depois, a gente entregou escritório. E assim, já era, não tem mais escritório, vai ser 100% home office. E eu percebi que as pessoas, elas estavam produzindo muito mais. Então, as pessoas tinham mais autonomia. E essa flexibilidade traz isso, traz mais satisfação e traz mais engajamento também para o colaborador. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, eu vejo muitas empresas com alto índice de rotatividade de colaboradores justamente por essa ausência de flexibilidade no trabalho. Porque as lideranças precisam também aprender a liderar de longe, analisar todas as métricas, ver se a pessoa está dando resultado mesmo. Muita empresa nem não consegue fazer isso à distância, né? De uma forma tão efetiva quanto faz presencial, né? Sim, até porque a gente tem muito uma questão de liderança de comando e controle. É verdade. Né? E não é bem isso. Então, os líderes, eles precisam ser desenvolvidos nesse sentido. Sem dúvida. É claro que eu preciso ter um certo controle do que o colaborador está fazendo, do que ele está entregando. Mas eu preciso olhar muito mais pela questão da produtividade do que pelas horas trabalhadas. Sim. Então é isso que as lideranças, elas precisam mudar. E é claro que algumas empresas não entram nesse formato, né? Então a gente precisa também levar isso em consideração. Quando a gente fala do comércio, por exemplo, que é ali presencial, aí a gente precisa fazer outras ações com esse pessoal que está ali, que trabalha com a gente de domingo a domingo. Eu falo que é de sol a sol. Então, a gente precisa ter outras ações de engajamento, já que a flexibilidade a gente não consegue entregar. Então, eu tenho que ter muito mais reconhecimento, eu tenho que manter um clima muito agradável dentro da organização, tem que dar espaço para esses colaboradores falarem. Então, tem a questão da segurança psicológica, ela impacta muito nessa questão dos colaboradores e do quão produtivo eles vão ser. Existe até um estudo que foi feito, chama Projeto Aristóteles. Foi feito no Google, se eu não me engano, em 2012. Olha, desde lá que se vem falando de segurança psicológica. E só hoje em dia que a gente ouve falar um pouco as organizações focando nisso. O Google fez uma pesquisa para entender, dentre os times, por que uns produziam mais que os outros. Que interessante. E a resposta foi segurança psicológica. E o que acontece? Não é uma questão de eu tenho o melhor talento trabalhando aqui comigo, eu tenho o cara mais rápido, nada disso. É igual, eu lembro do 7-1 Brasil, mas se a gente tivesse um time jogando junto ali, onde cada um tivesse, não só um atacante fosse o foco, né? Igual geralmente a gente tinha um time muito mais coeso e produzindo muito mais, igual era o time da Alemanha, que era bem completo. A gente tinha ali, todo mundo era bom, não era era todo mundo junto, jogando junto. Então, no Google, o que eles perceberam? Que quando eu tenho um time, uma equipe, onde eu posso ser eu mesma, onde eu posso dar as minhas opiniões e eu não vou ser criticado por isso, onde a minha opinião realmente importa, onde as pessoas querem ouvir a minha opinião, eu tenho um time muito mais inovador e que produz muito mais. Então, tudo isso tem a ver com segurança psicológica. Mari, trazendo um pouquinho do nosso papo para o nosso mercado audiovisual aqui da Instore, nós aqui na Instore produzimos podcasts, videocasts para grandes marcas. E é muito legal o feedback positivo que a gente recebe dos clientes, porque esses programas, muitos deles são voltados aos colaboradores. A comunicação interna, indicando para os colaboradores quais são os resultados dos times, ouvindo os colaboradores. Então, assim,
as empresas têm utilizado o audiovisual, né? E o nosso, para dar esse recado, para estar próximo do colaborador, e a gente tem recebido feedbacks muito positivos dos clientes, né? Porque eu acho que isso tudo faz parte do que a gente está conversando aqui, né? Com certeza, porque dá um senso de pertencimento. Isso. Eu sei o que está acontecendo dentro da minha organização, eu estou ciente dos números, eu estou ciente de como que está funcionando, eu estou ciente de para onde a empresa vai. Então, me dá muito mais aquele sentimento de dono, sabe? É o senso de dono que a gente consegue produzir no colaborador. Fora que eu acredito que vocês também devam fazer bastante um trabalho de reconhecer esses colaboradores. Sim! E o reconhecimento é o primeiro passo para a gente ter um time protagonista. Exato. A gente precisa reconhecer. Fala-se o nome desses colaboradores, né, no ar, nos programas. E aí tem diversos programas de incentivo dentro das empresas, mas eu tenho visto, porque também gravo para bastante dos nossos clientes, e eu tenho visto um resultado bem positivo. Sim. Me conta um pouquinho do seu trabalho de mentoria. Tá, bom, eu comecei fazendo um projeto, era do Educador Executivo, que é uma escola de formação para educadores executivos em 2019. E lá foi onde eu encontrei vou fazer mentoria aqui, que eram com as pessoas que foram fazer esse curso. E de lá eu conheci o IVG, que é uma mentoria que ela é uma mentoria voluntária, feita só para mulheres. Chama Mentoria Nós por Elas. E aí foi onde eu também entrei. É muito com foco em carreira, né? Pra gente... A ideia de... Eu acho que a missão principal desses projetos é a questão da sororidade. Certo. Né? Então, é uma puxa a outra. Então, foi aí que eu conheci o IVG e que eu comecei a fazer esse projeto. E depois eu conheci também o Grupo Mulheres do Brasil. Então, eu vi que você é voluntária, eu queria que você falasse também pra gente. O Grupo Mulheres do Brasil, ele é o maior grupo de mulheres voluntário do mundo, tá? Ele é o maior grupo. Ele é liderado hoje pela Luiz Helena Trajano. Ela, com mais algumas empresárias brasileiras, fundaram o Grupo Mulheres do Brasil. Hoje a gente tem unidade em vários países do mundo. Tem na Alemanha, a gente tem nos Estados Unidos. Nossa, Mari. Ele é com foco em apoiar as mulheres. Então, tem vários projetos. Então, tem vários comitês dentro do grupo. Hoje eu faço parte de um comitê que chama Comitê Vozes, que é dar voz para todas as mulheres, é ouvir as suas histórias, porque cada mulher conta, né? Todas as histórias contam. Então, a gente trabalha muito com isso. Mas a gente tem comitês lá de diversidade cultural, a gente tem comitês de apoio a imigrantes. Então, a gente tem comitês lá que falam muito sobre violência. Então, a gente tem uma caminhada anual contra a violência doméstica. Então, o grupo vem muito para isso. Tem de empreendedorismo. Nossa, então, que legal, Mari. São N frentes que a gente atua. Durante a pandemia, por exemplo, o mais forte foi o Unidos contra a Vacina. Que era o quê? Apoiar, principalmente cidades pequenas. Então, a gente tinha alguma cidade que não tinha nem posto médico. Como é que a gente ia aplicar a vacina, né, nesses moradores ali da região? Então, eles retiravam a escola. Então, tinha escola que estava em situação degradante. A gente ia, o grupo pintava, doações de geladeira. Nossa, que trabalho para ter todo um projeto Mari. em cima das vacinas. E aí, para reforçar, ele é um grupo apartidário. Ele não tem nada a ver. Independente de quem esteja na gestão, Sim. O grupo vai fazer a mesma coisa. Então, hoje ele é totalmente voluntário. E você tem alguma história que você se lembra? Imagino que várias situações que você se lembra que te impactou mesmo, que você falou, nossa, que bom que eu tô aqui. Que bom que eu tô nesse grupo, Que bom que eu tô aqui, eu faço a diferença. Tá, eu fiz um projeto com ele sobre política. Porque hoje as mulheres, elas não têm espaço na política. É, bem pouco. Né? Então, eles criaram, agora tem a cota, cada partido tem que ter no mínimo 30% de mulheres, né, como candidatas.
E então a gente faz esse trabalho de conscientização da importância da política para as mulheres. Então a gente construía workshops, e aí a gente trouxe uma candidata para falar. Era uma vereadora de Campinas que veio trazer para a gente, e o que ela mais trouxe foi o quanto a mulher sofre preconceitos dentro da Câmara ali, né, do Senado, o quanto as mulheres ainda não são vistas nem ali. Porque no mundo corporativo, a gente já sabe que as mulheres, elas são muito questionadas também, né? E eu não sabia que na política também seria assim. Ela disse que sempre quando ela chegava com alguma sugestão de lei, de algum projeto, ela não era nem ouvida. Já tem uma barreira aí, né? Já tem uma barreira ali. Então, ela sempre falava assim, não, por que você não pede para o líder do seu partido apresentar o seu projeto? Até isso ela chegou a ouvir. Entendi. Então, isso foi um choque, que quando eu entrei no grupo, para mim, estava tão inconsciente essa questão da mulher, que eu nem percebia. Né? Mas aí depois eu fui entender o quanto as mulheres também são julgadas, né? E o que é o legal do grupo? O grupo não defende a vitimização, tá? A mulher sofre um pouco mais de preconceito, a gente precisa lutar por equidade de gênero, Sim. Mas não é se vitimizando que a gente vai conquistar esse espaço. Né? Então, isso é muito legal do grupo. Eu concordo, né? Mari. É agindo, é se mostrando, é realmente impondo limites. Assim veio de uma cultura, né? É cultural. E a mulher acabou sempre também, Mari, eu acredito, se dividindo muito, principalmente quando ela vai ser mãe. Ela acaba desviando um pouco o foco daquilo que é corporativo, daquilo que ela fez a vida toda, que muitas vezes o homem não precisa ter essa diferença aí, né? A mulher, ela tá muito mais exposta a isso. Sim. E aí, talvez, entre aspas, se perca esse tempo no mundo corporativo, que para você se dedicar à sua família. Sim. Né? E fora que a gente vem de séculos de patriarcalismo. Exato. Não é assim, agora as mulheres são iguais e acabou, e todo mundo tem esse mesmo pensamento, essa mesma consciência. Não, tem uma questão cultural aí que envolve, né? Então, é muito esse trabalho de formiguinha, é de mostrar o nosso posicionamento, né? E que a gente pode crescer. Então, tanto essa mentoria do IVG quanto o Grupo Mulheres do Brasil, a gente defende isso. Né? Que legal, as mulheres, Mari, elas precisam se colocar para conquistar o seu espaço, sem vitimização. E esse grupo aceita voluntárias? Como as pessoas, quem estiver assistindo a gente, pode, de repente, procurar, se tiver vontade? Pode. É só entrar no www.grupomulheresdobrasil.com.br, acessou o site, já tem lá como você pode se inscrever. Aí você se inscreve. Aí a gente tem uma página depois, que é o Workplace, que é como se fosse um Facebook, onde tem lá todas as mulheres. E aí eu vejo todos os comitês que tem ali. E eu posso entrar e participar de algum deles. Ou eu posso só estar no grupo também para ver quais são as novidades, para participar. Vai ter igual o grupo de empreendedorismo. Eles fazem um encontro anual com vários cursos para empreendedores. Então, a gente pode entrar, a gente pode participar, mesmo não estando em algum comitê. Mas eu preciso ser cadastrada para ficar sabendo de tudo. Que legal. Mari, se é que a gente ainda não falou disso aqui, o que você acha que qual tem sido o seu maior desafio, se você pudesse destacar aí nessas mentorias, treinando líderes, estando perto dos líderes no mundo corporativo? Tá. Hoje, Ju, eu faço muito palestras para lideranças, né, dentro das organizações, programas de treinamento para líderes, programas de desenvolvimento. Então, hoje, o que eu vejo de maior dificuldade é a adaptação para o novo. É sair do foco gerencial e vir para o foco mais humanizado. Então, coisinhas básicas mesmo, assim. Como feedback, por exemplo, é um tema extremamente solicitado pelas empresas, porque os líderes não dão. E olha que a gente vem falando de feedback há muitos anos. Sim. Né? Mas sempre foi só muito gerencial. E hoje a gente precisa tirar esse foco do gerencial e a gente precisa focar mais no dar protagonismo para as outras pessoas. Porque a partir do momento em que eu, líder, entendo que quando o meu colaborador
ele é protagonista, e ele só vai ser quando eu der espaço para ele ser protagonista, é que eu vou ter um time muito mais engajado, muito mais produtivo e que vai já é a base ali para a inovação. É que vai trazer muito mais inovação para a empresa. E quando você fala de feedback, é realmente o líder abordar temas difíceis, conversar com o colaborador, direcionar, alinhar as expectativas, é isso? É, de fato, o líder conhecer o time, né? Conhecer as pessoas ali. Então, eu preciso conhecer com quem que eu trabalho. Eu preciso entender quais são essas habilidades que esse tem, qual é o potencial que esse meu colaborador tem, até para eu fazer uma divisão de tarefas. Então, eu preciso sempre ter muito bem determinado para o meu time o que cada um tem que fazer, qual que é a obrigação de cada um. Sim. Então, eu preciso alinhar tudo isso. É ter um ambiente onde eu posso ser eu mesma. Legal. Né? Porque quando eu sou eu mesma, eu consigo entregar muito mais. Sim. E você falou de mudança, aproveitando a psicóloga, as pessoas estão... A gente é mais resistente à mudança? Acho que a maioria das pessoas são. Eu gosto de mudança, sofro, mas eu gosto desse ambiente de mudança. Me deixa feliz, animada. Mas eu vejo que tem muita gente que tem muita resistência à mudança. É assim mesmo? Na verdade, existem perfis, né? Cada perfil... Eu, por exemplo, se eu tiver uma vida ali só rotina, tudo a mesma coisa, eu não consigo viver num ambiente assim. Se eu tiver que entrar numa empresa para ficar das 8 às 18, sempre aquela mesma coisa, fazer sempre o mesmo trabalho, olhar sempre para a mesma planilha, eu surto. Agora, tem pessoas que já têm esse perfil mais analítico, no sentido de, se eu saio da minha rotina, eu fico extremamente perdido e eu não sei o que fazer. Então, a gente tem esses dois lados aí, né? De pessoas que se adaptam com mais facilidade e pessoas que se adaptam com muito menos facilidade. Mas mesmo de perfil, da nossa trajetória, da nossa história de vida, o que eu carrego lá de trás, né? Eu falo que eu já tenho esse perfil de fácil adaptação, porque eu sempre fui meio ousada, assim. Provavelmente você deve ter isso também na sua história. Então, a gente precisa valorizar a nossa história, sabe? Pra gente entender, peraí, o que eu fazia muito lá quando eu era criança, como é que eu era, trazer um pouco pra cá. Porque a gente, às vezes, muda muito, né? Mas a gente tem ali sempre alguma coisinha, algum pezinho na nossa infância que traz pra cá. O que eu achei muito interessante que você falou lá no começo do nosso papo é que um líder, ele pode ser treinado, ele não nasce líder, mas até o momento da vida adulta, digamos assim, é um momento onde ele está se formando um líder, né? Onde todas aquelas características vão formando a pessoa que ele vai ser e, eventualmente, um líder. Ou não, né? Sim. E o que você dá, assim, pra gente finalizar esse papo incrível? Eu ficaria aqui umas 3 horas conversando com você, viu? De verdade. Tranquilamente. Foi muito gostoso. Mas, assim, alguém que está em início de carreira, você como profissional, psicóloga, que atua junto aos líderes, o que você dá de dica para esses profissionais que estão iniciando as suas carreiras e querem se tornar líderes? Tá. Eu falo que ninguém é líder do outro se ele não for líder dele mesmo primeiro. Ai, menina, que maravilhosa essa frase. Então, às vezes as pessoas falam assim, Maria, é clichê você ficar falando de autoconhecimento. Mas não dá. Eu preciso me conhecer, eu preciso olhar para mim, eu preciso conhecer as minhas habilidades para que eu consiga também enxergar isso no outro. Eu tive uma mentorada uma vez, o que eu falei assim, olha, eu quero que você escreva para mim 3 coisas boas que você faz. Ela não conseguia escrever 3, só 3. Ela não conseguia. Depois eu falei, agora eu quero 20. Quero 20 coisas boas que você sabe fazer. De quais são as suas habilidades. Então, a gente deixa de olhar pra gente. E se eu não olhar para essas minhas habilidades, pro que eu sou bom e para o que eu sou ruim, também. Eu não vou conseguir trabalhar com o outro. Eu não vou conseguir enxergar no outro. Então, a primeira coisa, autoconhecimento. Não adianta. Pode ser clichê? É clichê. Mas a gente precisa ter isso. Então, primeiro eu aprendo a me liderar. Eu preciso aprender a questão de disciplina. Eu preciso liderar o meu tempo. Para depois eu conseguir cobrar do outro.
né? Então, Sem e a dúvida. liderança, ela é pelo exemplo, ela não é pelo que eu falo. Então, se eu não consigo ser uma pessoa ali, não estou falando de organizado de tudo no lugar, não, mas se eu não consigo me organizar como pessoa, se eu não consigo ter inteligência emocional para lidar com o outro, como é que eu vou ser exemplo para alguém? Como é que eu vou ser exemplo para o meu time? Então, vai ser uma liderança tóxica, que é o que a gente mais tem hoje nas organizações. Então, primeiro a gente olha para a gente, cuida da gente, desenvolve as nossas habilidades, os nossos potenciais, para depois a gente conseguir fazer com o outro. Que legal, Mari. Você é uma psicóloga que tem uma excelente habilidade de comunicação. A gente fica viajando aqui e absorvendo todo o seu conteúdo. Você quer passar pra gente seu Instagram? Você fala bastante lá no Instagram? Como é que você divide isso? Assim? Hoje eu tenho vários projetos, assim, muito focados em liderança e processos de RH. Eu sou apaixonada pelos dois. Sim. Eu gosto de desenvolvimento humano, mas eu também gosto de implantar RH. Então, como eu trabalhei em 2 empresas e agora eu estou começando uma consultoria numa terceira empresa que é para focar em processos de RH do zero, começar do zero, para a gente já começar certo, né? Para a gente já começar produzindo dentro das organizações, para a gente já começar dentro junto com as pessoas, engajar esse time, produzir muito mais, inovar muito mais e trazer mais resultado até financeiro para a organização, porque é essa a nossa ideia. Sim. Então, eu trabalho tanto com esse foco em liderança e implantação de RH do zero. Tem até um curso de RH que a gente vai começar agora. Quem quiser, tem no meu Instagram, é Maribelo RH. Maribelo RH. Isso, e no YouTube também eu tenho um canal que é também Maribelo RH. Só para facilitar. Que bacana, Mari, que bacana. Adorei te ouvir. Adorei que você veio aqui no Papuim. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. O que precisarem, estou à disposição. Obrigada, Mari. Obrigadão. Gente, que papo sensacional, né? Eu amei. E eu vou terminando o episódio de hoje agradecendo essa participação incrível da psicóloga Maribelo e já convidando você para o nosso próximo encontro. O Papuim vai ficando por aqui, lembrando que esse espaço foi criado pela Instor Audiovisual como um propagador de novas ideias, que é um verdadeiro laboratório criativo. A gente quer que você sempre se inspire, interaja com pessoas inteligentes e talentosas, que agregam inovação, criação, imaginação e muito conteúdo. Obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado do nosso papo e eu te espero no próximo Papuim. Tchau, tchau.